Graça e paz a todos, muito bom dia. Vamos a mais uma palavra de graça. Deus é um Deus que não aborta pessoas. Deus não aborta pessoas. Vamos entender isso no versículo 13 do capítulo 16 de Gênesis, que diz assim: E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Não olhei eu também para aquele que me vê? Linda essa passagem. Essa passagem, o capítulo 16, trata da relação entre Agar, Abrão e Sarai. No capítulo anterior, Deus havia prometido que a Abrão teria um filho das suas próprias entranhas. E dali sairia a descendência, a promessa de Deus para Abrão. Tanto que no versículo 6 do capítulo 15 é dito assim: E creu ele no Senhor e lhe foi imputado isso por justiça. A sua fé justificou Abraão, a sua fé na promessa do Senhor. Mas, no entanto, no capítulo 16, a gente vê essa fé não sendo posta em prática. Havia uma promessa, mas não houve uma espera. Por pressão de Sarai, que por vários motivos se sentiu pressionada, se sentiu desprestigiada talvez por Deus, e com a promessa em mãos, resolveu ajudar Deus nessa missão. E deu a ideia para Abraão de se deitar com a sua escrava, que era um costume na época, e dela gerar um filho, que seria deles. E essa impaciência a gente vê nos dias de hoje, né? Quando Deus nos dá algo, uma palavra, e a gente sai efusivo do culto ou da leitura bíblica, crendo que aquela palavra falou aos nossos corações, crendo que é uma questão de tempo, crendo que é o trabalhar de Deus, um dia, 2 dias se passa, talvez um mês, e essa palavra não se cumpre como a gente entende que ela deveria cumprir, a gente começa a conflitar e a tentar ajudar Deus a traçar os nossos próprios caminhos, né? A traçar os nossos próprios caminhos. E foi o que Sarai fez. Traçou o seu próprio destino, chamando Abraão a abraçar uma ideia que não era plano de Deus. E como não poderia deixar de ser, aquilo que fazemos sem a anuência, sem a vigilância de Deus, é fadado ao desastre, quase sempre. Também a gente vê um Abraão meio passivo, né? Um Abraão que, apesar de ter visto as maravilhas de Deus, apesar de ter crido em Deus, apesar de ter ouvido, saído da tua terra, ter andado com Deus em todo o tempo, e crido, e por isso ter sido justificado nessa crença, não teve força suficiente para, a exemplo de Jó, combater a ideia da esposa. Falar: não, mulher, você é doida, vamos esperar em Deus. E a gente também entende que aqui, às vezes, muitas vezes, se manter, o plano de Deus é um plano que fala a nós, como indivíduo. Às vezes não embarca mais gente e vamos ter que lutar contra o ceticismo das pessoas, às vezes da nossa própria família, esposa, mulheres, filhos. Muitas pessoas não vão entender aquilo que Deus tem pra gente e vão nos tentar dissuadir, mudar o plano, mudar a rota, fazer outros planos, não vão entender. E a gente se posicionar contra essas pessoas é difícil, né? Entendo o Abraão, deve ter sido difícil suportar a pressão da esposa dele. E ele abraçou a ideia, fez um filho em Agar, escrava de Sarai, e com isso a gente viu um conflito familiar se estabelecendo. Principalmente porque Abraão não foi o cabeça da relação, não foi o sacerdote do seu lar que, com a palavra do Senhor, não se posicionou. Também vemos uma Sarai, que não foi uma mulher sábia, diante da mesma palavra, não se posicionou como mulher sábia do seu lar, não se manteve firme ao lado do esposo, esperando em Deus.
E aí nasce. Nasce não. Aí a Agar engravida e, dado alguns maneirismos de Agar, a Sarai fica com ciúmes. E de novo ela chama Abraão para resolver a questão. E de novo Abraão não se posiciona. Não senta com ela e fala, não, cometemos um erro. Vamos consultar Deus agora. Vamos tentar resolver essa situação da melhor forma possível. Na verdade, ele dá de ombros, se joga nos braços dela, ó, a escrava é sua, faz o que é da lei. Resolve você. Resolve você. Abraão vai dizer para ela no versículo 6, e disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, faz o que lhe é bom e aos seus olhos. E afligiu Sarai e ela fugiu da sua face. Abraão fugiu da sua responsabilidade, jogou na mão de Sarai. Sarai a pressionou e maltratou Agar, que fugiu. Fugiu com uma criança na barriga, atravessando um deserto. Fugiu. E nesse processo e nessa fuga, ela teve um encontro com o Senhor, aquele que é o autor do plano primeiro, o plano de redenção, o plano de salvação, aquele que tem o plano perfeito para nossas vidas, e o único que poderia resolver essa questão. Ele se encontra com Agar, ele pergunta para onde ela vai. Está escrito assim no verso 8, a partir do verso 8. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse também o anjo do Senhor, eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Sarai tem um encontro com o Senhor, depois de ter sido afligida, e se vê enredada num plano que ia contra os planos do Senhor, grávida, perdida, desiludida. E a gente olha para essa cena e vê como de forma humana seria resolvido isso, né? Quantas pessoas não engravidam também sem que seja um plano de Deus para a vida dela? Sem que esteja num casamento planejado por Deus na vida delas? Talvez até fruto de uma intromissão num outro relacionamento. Quantas pessoas pensam que a solução seria tirar essa criança? Às vezes até tirar a própria vida, ou romper um casamento. E a gente vê que a solução aqui está nas mãos do Senhor. Perpassa por arrependimento, por súplica, mas nunca por uma intervenção humana, como vagar por um deserto de pensamentos estéreis, de um pensamento satânico às vezes, como é o aborto. Deus encontrou Agar ali no deserto, não para repreendê-la, não para tirar-lhe a vida ou a vida da criança, mas para traçar novos rumos, novos planos. Ele fez uma promessa que a criança que ela guardava, dali também geraria uma nação. Seria um homem com uma personalidade tal
difícil de lidar, difícil de tê-lo como companheiro ou irmão. A gente sabe pela Bíblia, pela história, que a sua semente seria a raiz, a semente de Ismael seria sempre uma pedra nos sapatos de Israel, seriam irmãos em conflitos pela história. Isso também nos mostra que apesar da misericórdia e do amor de Deus, os nossos erros têm consequências. Mas a solução nunca é cometer outro pecado, outro erro, não é buscar a mão do Senhor. Mas buscar a mão do Senhor, porque Deus é um Deus que não aborta pessoas. E os seus planos são cumpridos, apesar de nós. Deus não aborta pessoas. Ainda que alguém aí possa estar concebendo um filho e talvez entenda que esse não seja o melhor momento ou na melhor situação, o fruto até mesmo de um pecado, só quem tira a vida é Deus. E toda vida concebida tem a anuência de Deus, ainda que pelos caminhos errados das pessoas. Deus tem um plano para cada vida gerada, para cada pessoa nesse mundo. Ele não aborta pessoas. E quando entendemos isso, quando encontramos Deus pelo caminho, quando olhamos para trás e vemos a consequência da nossa falta de fé e da nossa tentativa de ajudar a Deus nos seus planos para com a nossa vida, um misto de arrogância e impaciência, quando encontramos Deus nesse patamar, nos resta humilhar e pedir perdão. E Deus mostra a sua face quando a gente vê isso, quando a gente olha para o capítulo 13, o capítulo de abertura dessa palavra. E ela chamou o nome do Senhor, e com ela falava: Tu és Deus da vista, tu és Deus que me vê. Deus é um Deus que te vê. Deus é o Deus que te vê. Deus é o Deus que nos vê. Aí, aflito, problemático, pensando coisas erradas, Deus é o Deus que te vê. Não olhei eu também para aquele que me vê, e quando a gente se aproxima desse Deus, buscando o teu perdão e buscando os rumos para os nossos meios errados, a gente vê a sua face através dos seus feitos e através da sua misericórdia. Não olhei também eu para aquele que me vê, e a gente vê Deus e percebe que Ele estava todo o tempo ali olhando por nós. Todo o tempo olhando por nós. Quer ver Deus? Estenda sua mão, dobre seu joelho, busque em oração a aflição que está tendo. Não importa a angústia, não importa os problemas que projete no futuro para a sua vida, dada algumas escolhas erradas que porventura temos, Deus já viu. Busque a sua face e o verá. E Ele dará um caminho melhor, porque Deus é um Deus que não aborta pessoas e nem aborta o seu plano. Ele sempre tem um plano perfeito, bom e agradável para mim e para você. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa entrada, bom final de semana a todos. Graças e paz.